pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta com mais vídeo novo aqui pro canal. E hoje eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre a experiência de leitura de dois livros muito pesados que valeram demais a experiência, só que um deles eu amei e favoritei, eu adorei esse livro, e o outro eu não gostei tanto assim. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a experiência de leitura de Tudo é Rio, da Carla Madeira, e também de Precisamos Falar sobre o Kevin, de Lionel Shriver. Eu acho que assim fala o nome dessa autora. Só que antes de começar a conversar com vocês sobre esses livros, eu já quero lembrar pra você deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que assim você recebe notificação dos próximos vídeos. Bom, gente, recados dados, vamos pro vídeo. Hoje eu vou falar então sobre um dos romances contemporâneos nacionais que mais tem sido falado, recomendado e tem tomado as redes sociais aí quando a gente fala de literatura. E eu fiquei muito feliz com a repercussão que esse livro teve, principalmente por ser uma literatura nacional, escrito por uma mulher contemporânea brasileira. Então, tô muito feliz com a repercussão desse livro. Eu acho que é um livro que, independente de opiniões das demais pessoas, todo mundo deveria ter a experiência de leitura, principalmente para conhecer o trabalho da autora e também para ter a sua própria experiência de leitura e tirar as suas próprias conclusões acerca dessa história. Vou então falar um pouco sobre a trama do livro. Aqui a gente tem um livro que vai ter foco em 3 personagens principais, cujos destinos vão se entrelaçar de alguma forma. Aqui a gente tem a Lucy, que é uma mulher que é uma prostituta por escolha. Ela decidiu por conta própria que essa era a profissão da sua vida porque é algo que ela gosta. E eu já quero começar dizendo que eu achei fantástico que a autora trouxe uma mulher que tem essa liberdade sobre o seu corpo, que escolheu algo por conta própria e não pelas, digamos, circunstâncias da vida, sabe? Independente das circunstâncias da vida dela, esse foi o destino que ela escolheu pra si. Por outro lado, a gente tem outros 2 personagens que são o Venâncio e a Dalva, que são um casal. Eles estão casados e a gente vai já no começo da leitura, assim, entendendo um pouco mais sobre o passado deles, sobre como eles se conheceram, um pouco mais sobre as famílias deles, e a gente vai chegar também na conclusão de que uma tragédia muito grande aconteceu na vida desses dois, que fez com que tudo mudasse pra sempre e fez com que cada um carregasse ali um fardo muito grande, principalmente pelo marido, que foi quem, digamos assim, cometeu esse ato que mudou a vida de todo mundo. Então a gente vai ter o destino desses 3 se entrecruzando quando a Lucy, que é prostituta, vai desenvolver assim uma obsessão pelo Venâncio. Ela quer porque quer ter, né, uma noite com ele, e ele se torna uma obsessão pra ela quando ele nega a Lucy. A Lucy, ela é uma mulher muito bonita, descrita desde o começo como uma mulher muito bonita, muito desejável e muito desejada por muitos homens. Ela consegue qualquer homem que ela quiser, ela sempre foi assim, a vida dela sempre foi dessa forma, ela sempre soube que ela exercia esse poder sobre os homens, mas ela não exerce esse poder sobre o Venâncio. E é aí que a coisa meio que se torna um jogo pra ela, sabe? Um jogo de conquista, porque ela vai colocar na cabeça dela que ela quer o inalcançável, sabe? Todo mundo quer ela, menos ele. Então, aí que ela vai aceitar o desafio e vai começar essa obsessão pelo Venâncio. E aqui eu vou parar de falar sobre a premissa, eu vou só mencionar outros temas que a autora vai abordar nesse livro. Ela vai trazer, então, como eu falei, a prostituição, tem a questão da violência doméstica, tem também a questão de uma rivalidade feminina que vai surgir aqui nesse livro, tem essa questão da obsessão. Ou seja, é um livro que é permeado de temas muito complexos e que podem ser gatilhos para vários leitores. Então a autora traz tudo isso pra dentro dessa história, envolvendo essas 3 personagens principais. E ela traz tudo isso nesse livro com uma escrita que eu acho que é o que fez a maioria das pessoas se encantarem pelo livro, porque ela tem uma escrita que ela é diferenciada. Ela é uma escrita que traz ali consigo algumas frases de efeito, algumas reflexões sobre a vida, então ela meio que embeleza um pouco a narrativa da história tensa que ela traz. Então eu acho que é meio que uma, digamos assim, uma balança que vem aqui no livro, porque é uma história pesada, mas a autora vem com uma narrativa um pouco mais, talvez suave, um pouco mais suave, um pouco menos dura, digamos assim, do que a história. E eu acho que é nisso que a autora conquista muitas pessoas, porque é uma narrativa que de fato não é básica, ela não é simples, ela vem com algumas coisas
que rebuscam um pouco mais toda a história, toda a forma de contar essa história. E é inclusive uma das coisas que as pessoas mais elogiam sobre esse livro, é a escrita dele. E quanto a isso eu não tenho muito o que discordar. Não é de fato uma escrita, né, uma narrativa simples, básica. Ela tem sim os seus quês de floreio, de trazer algo mais bonito, algo menos duro do que a história toda que tá sendo narrada. E tem sim aquelas frases, né, de impacto, aquelas frases de efeito que vai servir ali pra poder te fazer talvez entender um pouco mais a história, talvez aplicar alguma coisa na sua vida ou só refletir mesmo sobre aquilo que ela tá escrevendo. Agora a gente vem um pouco pro lado das minhas opiniões, e aqui eu vou dividir entre opiniões sem spoiler e opiniões com spoiler. Aqui na minutagem do vídeo eu vou deixar separado ali a parte com spoiler, porque tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês que quem ainda não leu vai pegar muito spoiler. Então vamos lá, minhas opiniões sobre esse livro. Como eu falei aí, né, já sobre a narrativa da autora, a escrita dela, de fato funcionou muito bem pra mim. É um livro bem curto, não são capítulos longos, não é uma narrativa muito extensa. Ela escreve mesmo assim de forma direta, sem enrolar muito, o que faz de fato com que a leitura seja muito fluida, muito rápida. Esse livro eu li num final de semana, ele de fato é um livro muito rápido. E além de ter essa questão da escrita dela ser muito fluida, tem também a questão de você ficar se questionando, sabe, curiosa ali pra saber o que vai acontecer na leitura, como que os destinos desses três vão se entrecruzar, como que as coisas chegaram no ponto que chegaram, o que vai acontecer depois dessa tragédia, qual que vai ser o desfecho desse livro, quais vão ser os destinos dessas personagens. Então, a gente vai ali com o passar da leitura criando essas expectativas que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais preso nessa história, que tem capítulos super curtos e terminam de um jeito que você já começa o próximo. Então, com relação a isso, eu não tenho o que reclamar. É um livro realmente muito ágil, muito fluido e muito rápido de ser lido. Eu amei esse lado da escrita da autora e da experiência de leitura como um todo. Agora falando um pouco sobre as minhas opiniões sobre a história em si, sobre tudo que é apresentado aqui nesse livro. Eu, assim, diferente do que a maioria já tá falando aí, né, pela internet sobre o livro, eu não amei esse livro. Ele não foi um favorito, ele tá longe pra mim de ser 5 estrelas, e eu vou ser bem breve aqui nessa parte sem spoiler, porque eu tenho muito medo de acabar me empolgando aqui nas minhas opiniões e acabar soltando um spoiler. E antes de eu falar sobre essa minha opinião com relação ao livro, gente, eu quero deixar aqui um alerta, né, um aviso de que tá tudo bem a gente ter opinião diferente. Você tem todo o seu direito de amar o seu livro, sabe, a sua experiência ser incrível e você recomendar para as outras pessoas. E é isso aí, recomende mesmo o livro. Eu mesma já estou recomendando. Já falei aqui no começo do vídeo que é um livro que eu acho que todo mundo tem que ter a sua experiência, porque leitura é sobre experiência. O mesmo livro nunca vai ser lido do mesmo jeito, porque nós somos seres diferentes. A gente tem percepções, opiniões, impressões diferentes sobre o que está sendo trazido na história. E tá tudo bem, isso gera um diálogo, isso gera uma troca. Às vezes algo que eu fale nesse vídeo, você que leu ainda não tenha reparado, ou talvez você comente aqui embaixo uma coisa que eu não tinha pensado antes, me faça mudar de ideia, ou faça eu ter a minha opinião ainda reforçada. Então eu acho muito importante a gente trazer cada vez mais essa ideia de que leitura não é unanimidade, a leitura não é igual para todo mundo, e reforçar a ideia do respeito dentro das opiniões sobre os livros. Você não é obrigado a gostar do mesmo livro que eu, assim como o inverso também não é obrigatório acontecer. Então vamos manter aí, né, o respeito nos comentários. Deixa aí nos comentários tudo que você achar que vai contribuir para a discussão do livro, claro que dando avisos de spoiler, mas aqui a minha opinião é, não achei que a história como um todo merecesse 5 estrelas favoritado pra mim, porque pra mim é um livro que sim tem problemas. Um dos principais problemas eu acho que eu senti lendo esse livro e que gritaram pra mim, assim, saltaram aos meus olhos desde os primeiros capítulos, é a superficialidade dessas personagens principais. Eu senti que a autora, nessa escrita dela mais ágil, deixou a desejar em construir personagens mais tridimensionais. Eu senti que eles foram muito planos, sabe? Que eles não tinham muita profundidade e que as próprias questões que a autora aborda, sabe, em cada um dos personagens não foram devidamente aprofundados, de modo a fazer com que tudo que aconteceu depois ali na história, né, toda a questão da violência, a questão dessa obsessão que a Lucy vai ter pelo Venâncio e tudo mais, tivessem sentido, fizessem sentido, sabe? Tivesse certo sentimento de que, tá, isso tá acontecendo por causa daquilo, então é do passado do personagem, ou então é de algo que aconteceu na vida dele
daqueles anos atrás, ou então é por causa de algo que a personagem descobriu no meio do caminho. Então pra mim foi um livro que desde o princípio eu senti muita falta na profundidade dos protagonistas, que eu acho que é o mais importante, né? Os protagonistas são quem de fato estão conduzindo essa história. E por outro lado, eu senti que a autora em alguns momentos se debruçou muito, sabe? Perdeu muito tempo, muitas linhas, muitos parágrafos, se aprofundando em personagens que nem tinham tanta importância assim, como por exemplo a mãe da Dalva. Existe essa personagem que é a Aurora, que é a mãe da Dalva, que é uma personagem que tem sua importância pra história, ela tem importância na vida da Dalva, ela é demonstrada como uma mulher sábia, sabe, uma mulher que tem experiência de vida, que vai educar os filhos e orientá-los dentro do curso da vida, né, dar-lhe os seus conselhos, não só para os filhos, mas também para o Venâncio, quando o Venâncio entra para a família, enfim. Ela é uma mulher realmente muito sábia, uma mulher de, sabe, experiência. E isso é trazido para a história de uma forma bem aprofundada, o que não é ruim. Eu consegui me aproximar mais dessa personagem, entender melhor o seio familiar da Dalva através da mãe dela, que é o pilar ali da família. Mas, por outro lado, eu não senti essa mesma profundidade, por exemplo, no Venâncio, que tem um histórico familiar complexo. Eu senti que esse lado da vida do personagem não foi muito bem explorado, ficou meio na superficialidade, meio que só pra explicar algo que aconteceria ali no futuro. Por outro lado, a própria Lucy, a gente tem ali, né, o passado dela, a criação dela, a vida dela, de onde ela veio, como ela foi criada. Só que ao mesmo tempo esse processo de criação da prostituta pra mim ficou muito vago, sabe? Eu fiquei o tempo todo me questionando da onde isso veio, da onde isso surgiu, por que ela teve, sabe, esse ímpeto de se tornar uma prostituta, de onde veio isso, sabe? Eu senti que foi muito assim, jogado e que não foi muito bem explicado. Então, acho que, de modo geral, o que mais me incomodou nesse livro foi a superficialidade dos seus personagens e, em segundo lugar, as problemáticas que a autora trabalha nesse livro, ou pelo menos ela tenta trabalhar, ela traz pra história problemas como eu mencionei antes. Ela traz aí bastante da violência doméstica, da questão da prostituição, também da questão de uma rivalidade feminina que vai surgir aqui no livro em algum ponto, que não são devidamente trazidas, eu acho, pro livro, pelo menos na minha opinião, tá? Você pode discordar, fica livre aí pra achar diferente de mim, mas que, da minha opinião, não foram trazidas pro livro com o devido tom de problematização dessas questões, tá? Então, pra mim, foi um livro que não foi uma perda de tempo total, foi uma boa experiência de leitura. Recomendo, inclusive, que você leia e tome suas próprias conclusões, mas pra mim, tá muito longe de ser um livro 5 estrelas favoritado. Eu acho que eu vou dar pra ele umas 3 estrelas, porque é um livro bom, tá? É um livro bom, mas que poderia ser muito melhor e que, do meu ponto de vista, peca ao não trabalhar melhor certos assuntos e não desenvolver melhor seus personagens. E isso pra mim é um pecado nesse livro, porque ele é muito curto, ele é um livro muito, muito curto, bem rápido de ler. A autora poderia ter tido um tempo a mais ali pra poder desenvolver melhor essas coisas, né, todos esses elementos, mas por ser um livro curto, um livro que a narrativa é bem enxuta, sabe, as coisas são narradas bem rapidamente. Enfim, eu achei uma pena, realmente, assim, que o livro não tenha funcionado pra mim. Eu tava muito esperando que eu fosse dar 5 estrelas pra ele. Na verdade, ele era quase uma aposta, 5 estrelas favoritado pra esse ano, justamente por todos os comentários, por ter tanta gente pela internet falando bem sobre ele. E é isso, gente, não funcionou muito bem comigo, minhas opiniões não estão seguindo aí com a maioria, e eu falo isso inclusive com um pouco de medo, sabe, meio assustada, porque lá no Instagram eu fiz uma pergunta, e aí, o que você acha que eu achei desse livro, que eu gostei ou que eu não gostei? Aí teve gente comentando assim, nossa, não tem nem como não gostar desse livro, ele é perfeito, maravilhoso, 5 estrelas favoritado. Eu já fiquei assim, meu Deus, será que eu li esse livro errado? Mas assim, é a minha opinião, é o que eu achei do livro, e agora eu quero falar um pouco sobre alguns assuntos com spoiler. Então, a partir daqui até a próxima marcação da minutagem, que é quando eu vou começar a falar sobre o Precisamos Falar sobre o Kevin, a gente vai ter essa parte com spoiler sobre Tudo é Rio. Bom, como eu já tinha falado antes, eu tenho um problema com a construção da personagem da Lucy. Não por ela ser uma prostituta, por questão de pudor, nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Como eu falei antes, eu gostei muito que a autora trouxe essa liberdade feminina na figura da Lucy, que é uma mulher que escolheu ser prostituta por conta própria, sabe? Era algo que ela quis, não foi pelas circunstâncias da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que teve uma falta de aprofundamento nessa personagem que fizesse a gente entender de onde veio, sabe, esse ímpeto de se tornar prostituta. A gente tem ali a construção
dela quanto criança, né? Uma menina que ficou órfã logo cedo, que foi criada por uma tia que não tinha tanto apreço por ela, né? Não era uma tia presente, não era uma tia que gostava muito da Lucy. Então ela cresce naquele seio familiar em que ela não é bem-vinda, e até aí tudo bem, a gente tem uma construção, né? Uma receita perfeita pra construção de uma pessoa revoltada com a vida, revoltada com aquela pessoa que renega ela dentro do próprio lar, que no caso seria a tia, que por sinal aqui é uma figura muito religiosa. Então a gente tem aí talvez até algo que dê pra compreender por que ela foi pelo lado da prostituição, sendo que a tia era tão religiosa, né? Talvez querer ir pro lado oposto daquilo que a tia prega, né? O que a religiosidade prega. Mas sendo uma jovem, adolescente, ela era muito novinha, de classe média, digamos assim, né? Ela não tinha uma condição ruim ali dentro da casa da tia, embora seja uma pessoa não bem-vinda na família. Sendo uma menina de classe média, que tá sendo criada na igreja, porque a tia levava, né? Fazia com que ela fosse pra igreja. Eu me perguntava o tempo todo de onde veio essa ideia de ser prostituta. Como que ela foi inserida no universo da prostituição, sabe? De onde que veio essa ideia na cabeça dela? Ah, eu vou ser prostituta. A gente tem ali em algum momento na vida dela, quando ela vai começar a perceber que ela é uma menina atraente, que ela é uma menina que chama a atenção de homens. Mas eu acho que é muito complexo você partir de uma consciência de que você gera interesse em homens, sendo ainda uma adolescente, e ter esse ímpeto de começar, talvez, a provocar esses homens, sabe? E aqui a gente tem também um outro problema, que é esse tio dela, que, né, ali dentro na história a gente tem um tio, que é uma pessoa que vai começar a falar, né, certas coisas pra ela que vão fazer ela entender ainda mais que ela é uma menina desejável pelos homens. Ou seja, a gente tem aqui a figura de um pedófilo, um cara que vive, né, no seio familiar em que essa menina tá inserida, que vai influenciar e muito, né, nessa ideia da sexualidade dela, conforme ela vai se descobrindo, sendo muito sensual, e ela vai tentando explorar isso com o próprio tio, porque ela percebe a forma como ele olha pra ela, ele estimula isso nela. A gente tem esse relacionamento problemático entre os dois ali, vazando em algum momento, e futuramente, anos depois, a gente ainda tem as coisas acontecendo da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Aquele cara basicamente saiu impune na vida dele, e pior ainda, no final do livro tem uma cena que faz o leitor entender que o relacionamento desse tio para com essa sobrinha foi algo romanceado desde o começo, sendo que ele era um pedófilo desde o começo. Ela era uma menina quando ele começou a ter olhares diferentes e falar coisas pra ela. Então, assim, eu senti muito problema nesse relacionamento dos dois, na construção da Lucy. Até agora eu me pergunto de onde veio na cabeça dela a ideia de ser prostituta, sendo que ela era uma menina virgem, que, sabe, não tinha nem namorado ainda, e do nada começou a querer usar a sua sensualidade pra atiçar os homens. Então, assim, eu senti que foi uma construção falha. Teria sido muito interessante se tivesse sido construída essa história mantendo essa ideia da personagem que tem a sua liberdade, escolheu ser prostituta porque quer, mas num contexto um pouco diferente, sabe? Do início da vida dela, que não seria tão problemático, talvez não tão problemático por não envolver um tio pedófilo, que alicia sua sobrinha e, né, inicia ela no mundo da sexualidade. Enfim, achei problemático. Eu estou derretendo, então vocês vão me desculpar aí se eu ficar mexendo no cabelo, gente. Com relação ao Venâncio, eu senti muita falta de a gente ter entendido um pouco melhor como que era a família dele. A gente entende muito como é a família da Dalva. Já a família do Venâncio, a gente não entende tão bem assim. A gente só sabe que o pai dele era abusivo, era violento em casa. Ele tem esse histórico, né, de ver o pai maltratando a mãe, maltratando ele mesmo, mas a gente não tem muito aprofundamento nisso. Pelo menos eu não senti que foi tão bem aprofundado assim. Eu senti que foi algo mais dito do que algo explicado, sabe? Mostrado, tipo, como era essa relação familiar dele. Diferente da Dalva, que a gente tem toda a relação familiar dela, a gente entende a mãe dela. Então, assim, a gente tem toda essa complexidade na família da Dalva que falta e muito na família do Venâncio. E pra mim isso aí foi um pecado também, porque eu senti que faltou mais coisas pra eu construir melhor essa ideia do Venâncio, sabe? E compreender melhor também toda essa natureza aí, digamos, violenta que ele tem. Eu quero agora falar sobre algo que acontece nesse livro que pra mim não faz o menor sentido, gente. Pra mim, quando eu li aquilo, eu falei, por que isso tá acontecendo? Que é no momento em que a Lucy passa a ter essa obsessão pelo Venâncio, e o Venâncio, essa recusa absurda a ela. E isso vai acontecer depois da violência, da grande violência que ele comete em casa com o próprio filho e com a própria esposa, que muda a vida dos dois pra sempre. É uma cena muito forte essa. Eu fiquei realmente impactada quando eu li essa cena. Eu achei ela realmente muito forte, essa cena da violência. Porque aqui, embora a autora não descreva nos mínimos detalhes o que acontece, só de ela explicar o que acontece já é o suficiente pra te fazer ficar horrorizada. Então foi algo realmente muito tenebroso que esse cara fez em casa com a esposa e com o filho. Enquanto a esposa tava em casa sendo
destruída pelo que aconteceu, sofrendo o seu luto, sofrendo a sua perda, sofrendo a sua dor, o marido estava fazendo o quê? Se enfiando no puteiro. É isso, ele pegava todas as putas do puteiro, mas ele não queria pegar a Lucy. Ele não queria pegar a Lucy. A gente vai entender ali um pouquinho, assim, do porquê que ele não quer nada com a Lucy, e a Lucy desenvolve essa obsessão de, meu Deus, ele não me quer, é agora que eu preciso conseguir o que eu quero, e aí começa toda essa tentativa dela de seduzir ele. Só que a gente tem ali em algum momento uma cena terrível, que é o momento em que a Lucy começa a culpar a Dalva, a achar que a Dalva é a culpada, a esposa do cara é a culpada, por o cara pegar todo mundo do puteiro, comer todas e não querer nada com ela. Gente, é uma coisa que pra mim não faz sentido. Gerou ali uma rivalidade feminina que pra mim não tem a menor necessidade, que foi mesmo só pra trazer mais uma problematização pra esse livro que pra mim, assim, não faz sentido, não se encaixa com o que vinha acontecendo. Ela teria todos os motivos de ficar com ciúme das demais mulheres do puteiro que, né, estavam tendo a chance com o Venâncio e ela não. Mas não, a Lucy vai se voltar pra esposa, que tá sofrendo suas dores, que nunca nem pisou numa sala do puteiro, e é nela que ela vai descontar toda a sua raiva, toda a sua frustração de não conseguir o que ela quer. Isso pra mim não faz o menor sentido e não importa o que falem. Já me falaram muita coisa pra tentar justificar isso, pra mim não faz o menor sentido, sabe? Pode ser eu enxergando a história pelos meus olhos e a Lucy seja lá uma mulher desequilibrada, mas pra mim não faz sentido. Só criou uma rivalidade feminina desnecessária nessa história pra mim. E por fim, pra mim a cereja do bolo que me fez definitivamente não gostar totalmente desse livro foi o final da história, que traz uma espécie de redenção pro Venâncio, que assim, não cabe a mim dizer se ele deveria ser perdoado ou não, mas que quando a gente olha no contexto de que a gente tem muitas mulheres, é altíssimo o índice de mulheres que sofrem violência doméstica terríveis, violências terríveis pelos seus companheiros e que são obrigadas a perdoar ou que acabam perdoando porque acham que o cara mudou e voltam pra casa. Eu acho complicado e problemático a autora trabalhar esse tema e não dar o devido ar de problematização ao que ele fez. Tipo, tem toda aquela narrativa de que ele sofreu pelo que ele fez, né? E o sofrimento dele foi suficiente, ele pagou e ele se perdoou no final. Beleza, na história isolada é uma coisa, mas quando a gente pensa que várias mulheres que passaram por algo parecido vão ler aquilo, ou que ainda não passaram, mas que podem vir a passar, porque a gente nunca sabe, né, do futuro, e leem aquilo, e leem uma história que trata de uma forma tão, digamos, banal, entre aspas, a situação, eu achei complicado. Então, pra mim, o final, esse ar de, sabe, não quero dizer que o personagem não deveria ser perdoado, cada um sabe de si, cada pessoa tem o seu julgamento do que deveria acontecer ou não, e a mulher dele teve a escolha dela, e escolhas são escolhas, a vida depois se encarrega de trazer as consequências pra qualquer um. O que pra mim trouxe um problema pra essa história foi a gente pensar no contexto da situação brasileira de mulheres que sofrem violência doméstica. E aí que eu acho difícil e complicado a autora não ter trazido um ar de problematização pra isso, pro que aconteceu na vida dos dois. E aqui eu quero fechar, gente, eu falei horrores, tô aqui toda me suando, mas aqui eu quero fechar essa parte do vídeo em que eu falo sobre Tudo é Rio, vou finalizar aqui, essa é a minha opinião, essas são as minhas impressões sobre esse livro. Tenha também aí as suas impressões, a sua experiência, se você amar, que ótimo, ame, recomende, se você não gostar também, beleza, explica os seus pontos de vista, troca essa ideia dentro do respeito. E é isso, gente. Acabei aí Tudo é Rio e agora precisamos falar sobre o Kevin, que foi a minha leitura favoritada. Gente, sério, eu não esperava que um livro tão perturbador pudesse ser tão surreal de bom. E aqui eu tô falando não só da história, porque a história em si, como eu falei, ela é muito assustadora, ela é uma história muito tensa, é pesada, é difícil essa história, ela é uma história realmente perturbadora. Mas embora seja tudo isso, ela é uma ótima história, narrada e contada de uma forma incrível, trazendo personagens complexos, profundos e cheios de detalhes que fazem a gente ficar surpresa a cada parágrafo. Ai, agora que eu dei uma pequena pausa para refrescar o meu quarto, porque tá realmente muito calor, gente. Então, já dá seu like aí pra fazer valer esse esforço. Mas vamos lá então conversar agora sobre Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, que foi um livro que eu achei impecável. Impecável. Esse título, Precisamos Falar sobre o Kevin, é muito sobre o Kevin, mas eu acho que, acima de tudo, sobre a experiência dessa mãe, que é a nossa narradora. Na verdade, ela tá
escrevendo cartas para o seu marido. Cada um dos capítulos que a gente tem nesse livro é uma carta que ela tá escrevendo para o seu então marido, que a princípio a gente entende ali que eles não estão mais juntos. Então ela vai narrando, né, as coisas, dando a entender, né, dando essa indicação de que o casamento acabou por algum motivo que a gente não sabe a princípio o porquê. Mas a gente começa a narrativa lá por meados dos anos 80, que é quando esse casal se casa, começa a sua vida juntos. Ela, uma mulher de origem armênia, né? Tem toda uma história ali envolvendo a família dela, que foi da Armênia para os Estados Unidos. Então a gente tem na figura da Eva uma mulher estrangeira que dentro dos Estados Unidos fez a sua carreira de muito sucesso como uma autora de guias de viagem, algo que lá no começo, né, dos anos 80 e tudo mais, estava começando ainda a se popularizar e a se tornar algo rentável. Então ela foi assim meio que uma das pioneiras e que fazia vários destinos diferentes. Então a vida dela era muito movimentada e ela tinha esse trabalho que realmente era algo que movia ela, que estimulava ela, sabe? Ela estava sempre viajando, sempre indo para diferentes lugares, conhecendo diferentes culturas. Então ela é uma mulher que conhece muitos países, idiomas, locais, culturas, e ela tem muito do incentivo dentro de si para esse trabalho. Além disso, né, ela é dona dessa empresa, ela é uma mulher bem-sucedida financeiramente. Entre ela e o marido, ela é a pessoa que mais faz dinheiro, né, dentro dessa recém-construída família de mulher e marido. E eles estão ali, né, na fase dos seus 30 e poucos anos, e ela, a partir de um momento, passa a ter pressão, sentir um pouco de pressão, né, não só do marido, mas também dos amigos ali, pessoas, né, do convívio social deles, para ter um filho. Aqui a gente começa a ter, então, a intensificação dessa maternidade compulsória que nós mulheres sofremos desde que nós somos crianças, né, ali ganhando a boneca pra aprender a cuidar de um bebê, porque é isso que você vai fazer quando você estiver na sua vida adulta. A sociedade nunca enxerga que a maternidade pode ser uma opção, uma escolha, que não são todas as mulheres que nascem com o chamado instinto materno, que não são todas as mulheres que nascem destinadas a serem mães. E aí a gente começa a ter a narrativa da Eva, que começa a sofrer esse tipo de pressão social, tanto de amigos quanto do marido, aquela ideia de você já tá chegando perto dos 40, então vamos apressar isso daí, vamos fazer um filho logo, porque daqui a um tempo você já não vai mais estar, né, podendo fazer filhos saudáveis. E aí começa aquela pressão na cabeça da mulher, e ela nunca quis ter filhos, essa é a realidade, né? Ela sempre gostou muito da sua independência, da sua autossuficiência, da sua liberdade de poder fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, sem ter que se preocupar com uma outra pessoa. E isso é algo que ela deixa absolutamente claro nas suas cartas para o Franklin, que é o seu então antigo marido. Então ela reflete muito sobre isso, sobre como ela ama o trabalho dela, sobre como ela tem esse trabalho que exige, né, estar viajando frequentemente, como ela é a dona dessa empresa, ela é a chefe dessa empresa, e principalmente como esse é um trabalho, né, o trabalho que ela faz é algo que motiva ela, que estimula ela, sabe, mentalmente, algo que realmente traz vida pra vida dela, sabe? E aqui a gente tem algo que precisa ser, assim, naturalizado, sabe? Por todo mundo, que algumas mulheres vão enxergar na maternidade a vida da sua vida, sabe? Tudo de mais incrível que veio pra fazer esse mundo. Outras mulheres não vão enxergar isso, e essa mulher é a Eva. Ela é uma mulher que não enxerga isso na sua maternidade, só que em algum momento ela vai acabar engravidando, e ela vai passar esse momento muito, digamos assim, de muita dualidade, de muita penitência, porque desde o começo ela tenta ter esse instinto materno, ela tenta desenvolver esses sentimentos que a sociedade, né, as mulheres que sonham com a maternidade e a sociedade como um todo, né, criam em cima da maternidade, de ser uma coisa que é o sonho de toda mulher, que quando você engravida você muda, você passa a amar aquele ser, você se sente uma mulher completa, uma mulher, sabe, realmente perfeita agora. Agora você veio pra cumprir o seu propósito, então agora você está completa. Ela passa a gravidez dela inteira tentando sentir algo assim, tentando se conectar com o seu filho, tentando sentir que ela tá fazendo algo que era pra ela ter feito, mas em nenhum momento ela sente assim. E a cena do parto dela, inclusive, é algo muito tenso de se ler, porque na narrativa dela a gente vai ter conhecimento de que ela passa esse parto meio que tentando atrasar o parto o máximo possível, sabe? Atrasar que o filho venha ao mundo. Ou seja, a gente tem um lado de um sofrimento dessa mulher antes mesmo de o filho nascer. E aí ele nasce, o Kevin é levado pra casa, e desde os primeiros momentos do Kevin na Terra, enquanto um ser humano fora do útero, a gente percebe, pela narrativa da Eva, vamos deixar ressaltado isso, a gente percebe que o Kevin, ele é uma criança que é diferente, né? Ele nega o peito, ele não quer ficar com a mãe, ele chora no colo da mãe
quando o pai tira ele de perto da mãe, aí ele se acalma um pouco, ele não quer mamar no peito, ele, conforme vai crescendo, vai tendo vários atrasos cognitivos. Por exemplo, ele demora muito pra começar a andar, ele demora muito pra começar a falar. E daí, quando ele começa a falar, é um choque muito grande, porque a mãe vai perceber que ele, na verdade, já sabe falar há muito tempo, mas ele tava guardando aquilo com ele, sabe? Ele não expressava que ele já sabia falar. Então, assim, são várias coisas muito esquisitas que a mãe acompanha no crescimento desse garoto. E aqui, nesse caso, a gente vai ter, mais uma vez, aquela história de que o filho nasce de par de pais, a mãe põe no mundo, mas o filho é dos pais. Mas quem vai ficar em casa cuidando dos filhos é a mulher, né? Afinal de contas, é a mulher que tá amamentando, isso e aquilo. Então é a mulher que fica em casa ali cuidando do filho enquanto o pai tá trabalhando. Então tudo que a mãe percebe do crescimento do filho, que ela percebe que tá esquisito, que tá estranho, que não é normal, que tá, sabe, precisa ser conversado com o marido. E quando ela leva isso pro marido, que passa a maior parte do tempo fora de casa e só vê aquilo que ele quer ver, porque ele tem essa visão romanceada, idealizada de uma família perfeita norte-americana, ele não vai ter facilidade, na verdade ele não vai nem considerar aquilo que a mulher tá falando pra ele, sabe? Ele vai achar que na verdade não tem nada demais, ela tá sofrendo de depressão pós-parto, ou que é normal, sabe? Cada criança é uma criança diferente, então não tem nada demais ele tá atrasando pra falar, ou não tem nada demais, com 6 anos de idade o garoto ainda usa fralda, porque ele não desgarrou das fraldas. Pra vocês verem, então, aí o nível de estranheza dessa criança, né? Ela chega aos 6 anos indo pra escola, tendo que trocar fralda, dando trabalho pras professoras trocarem as suas fraldas. Então, assim, é uma criança realmente muito incomum, fora dos padrões de uma criança que cresce, né, com seu desenvolvimento 100% normal. A gente tem também algum momento durante a leitura do livro, o momento em que a Eva resolve voltar a trabalhar, que ela vai ficar fora de casa, e o casal resolve contratar uma babá, e nenhuma babá consegue ficar com o Kevin. Na verdade, a única pessoa, assim, que consegue ficar com ele por um tempinho a mais, em algum momento vai confessar pra Eva, que é a mulher, a mãe, a responsável pela criança, né? O pai é que se exime da responsabilidade, ele só chega em casa pra ser o legalzão, chamar de Kevin, de filhão, vamos bater uma bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas assim, se interessar mesmo pelo desenvolvimento do filho e ouvir a esposa, na verdade não acontece. Então, toda vez que a babá vai falar alguma coisa a respeito da criança, a babá é vista pelo pai como uma incompetente, enquanto que a mãe, quando conversa e vê, né, escuta o que essa mulher tá falando sobre o seu filho, coisas que a própria mãe já passou com aquela criança, aí ela consegue entender o que a outra está falando e que ela vai conseguir ter uma compreensão melhor do que tá acontecendo com o filho dela e, acima de tudo, de que ela não é louca, de que ela não tá fantasiando, de que aquilo que tá acontecendo com ela acontece também com outra pessoa. Então ela começa muito a questionar a sua maternidade, existe muito essa questão da culpa, existe também muito de uma cobrança, uma autocobrança da Eva, se cobrando pra ter um relacionamento de mãe e filho como a sociedade espera, que nunca existiu. E a gente vai vendo a história crescer pra diversos outros eventos muito estranhos envolvendo o Kevin, que a mãe, principalmente, vai ver, vai vivenciar, vai relatar e que, né, vai ficando meio que por isso mesmo, até que ele vai pra escola e começam a surgir coisas na escola, e o Kevin sempre sendo colocado como injustiçado, como o garoto, né, que tá sofrendo na mão de adultos, que a própria mãe tá colocando ele como um vilão, até que chega o estopim de tudo, que é algo que a gente sabe desde o começo do livro, tá na sinopse, não é um spoiler, que é o momento em que ele vai cometer um massacre na escola. Então aí a gente tem, né, esse grande dia que muda a vida de todo mundo e, enfim, né, não é um spoiler, tá na sinopse do livro e a gente sabe disso logo no começo, que isso aconteceu, né? Então a gente tem logo no primeiro capítulo ali a explicação do que aconteceu, né, do que mudou a vida deles, a gente vai tendo a narrativa em retrospecto de como tudo começou lá no passado e a sucessão dos acontecimentos até chegar nesse ponto culminante ali do maior crime que o Kevin cometeu. Gente, eu amei tanto essa história, porque ela é uma leitura muito incômoda, ele é um livro que é feito pra te incomodar, que é feito pra te fazer se questionar sobre muita coisa, enxergar coisas que você muitas vezes não pensou ainda acerca de maternidade, acerca de status quo, que são colocados, sabe, esses estigmas que são colocados em cima das mulheres, especialmente com relação à maternidade. Eu pensava o tempo inteiro sobre como muitas vezes a responsabilidade de criar um ser humano, sabe, de botar um ser humano no mundo e criar ele pro mundo, que deveria ser de um par de pessoas, né, os pais, na verdade acaba sempre sobrando pro lado de uma única pessoa, que a gente sabe quem é, que é a mãe, e que quando vai externar suas preocupações pro companheiro, o companheiro invalida aquilo que ela tá se preocupando, ou tenta enxergar outra coisa, ou tenta fazer ela
se taxar de, sabe, você tá entendendo errado, você não tá enxergando direito. Então é muito, muito complexa essa situação. Eu amei que essa autora criou, né, construiu essa história em que a gente não tem personagens perfeitos, a gente tem a narrativa pela perspectiva da Eva, e daí a gente pode começar até a se questionar, mas será que tudo que tá acontecendo é realmente o que tá acontecendo? Ou será que é a Eva que tá trazendo as suas perspectivas, a sua visão do que estava acontecendo? Então a gente tem também muito desse questionamento. Só que a gente também percebe aí ao longo da leitura que a Eva, embora esteja muito impactada, né, a vida dela mudou completamente, ela tá completamente transtornada pelo que aconteceu envolvendo o filho dela, que destruiu a família dela, enfim. Embora ela esteja lidando com isso ainda, sofrendo com isso, sofrendo com o julgamento das pessoas, com os advogados, com a mídia, sofrendo com a própria culpa de, será, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, no que eu deveria ter feito diferente. A culpa cai sobre a mãe, inclusive quando o filho comete um assassinato, e principalmente por ter sido um adolescente. Enfim, ela tá passando por tudo isso, mas a gente também percebe muita lucidez nas críticas ácidas que ela faz ao longo das suas cartas, não só com relação ao seu filho, à sua maternidade, ao seu casamento, à sua vida, mas também com outras coisas. Por exemplo, ela é uma mulher extremamente, digamos assim, certa de si, sabe? E ela é uma pessoa muito falha. Em diversos momentos ao longo do livro a gente percebe que ela é muito elitista e muito preconceituosa, embora em vários momentos ela esteja criticando a elite norte-americana da qual ela própria faz parte. Isso é algo que o próprio Kevin percebe. Em algum momento ele vai falar pra ela que ela se acha melhor do que todo mundo. Gente, assim, é um livro que traz personagens complexos, personagens tridimensionais, muito humanos, que cometem erros, que têm as suas culpas, as suas, sabe, incertezas com relação à vida, traz esses temas muito tensos, muito difíceis, mas também muito bem trabalhados, muito bem elaborados, que fazem a gente ficar o tempo todo se sentindo com, sabe, esse sentimento de incômodo, não só pelo que ela tá narrando, mas também pelo que a gente sabe que aconteceu. Ai, gente, foi um livro que mexeu muito comigo, mexeu demais comigo, e eu amo que a Eva, ela é uma mulher de descendência armênia, né, então por isso, todo o estilo de vida, toda a cultura norte-americana, ela despreza, enquanto ela se casou com um cara que ele é totalmente norte-americano, sabe? Ele é totalmente time Estados Unidos e defende a sua cultura a todo momento, inclusive com a imagem da família perfeita. E ela a todo momento vai fazer ali, né, umas tiradas contra essa sociedade da qual ela faz parte. Então a gente tem esse quê de hipocrisia na personagem, sabe? Essa ambiguidade aí que faz a gente enxergar mesmo uma pessoa com as suas complexidades, sabe? Ela é uma mulher complexa e tudo que ela tá vivendo também é complexo. Gente, o tanto que eu amei esse livro não está escrito, ele se tornou um dos meus favoritos desse ano. Eu recomendo muito que leia, mas que você leia sabendo dos gatilhos, né? Porque ele vai tratar desses temas aí que são sensíveis para algumas pessoas. Então se você se sente sensível a algum desses temas, eu recomendo que você não leia. Tem umas cenas fortes, né, de grande impacto, e não que a autora vá descrever minuciosamente cenas pra te fazer ficar mais incomodada ainda com a leitura, mas que toda a história já é incômoda, então cada nova cena de impacto, de surpresa, de agonia vai fazer você ficar ainda mais incomodado. Então eu deixo aqui a recomendação do livro. Esse não é um livro ágil, rápido, que você vai ler em uma sentada. Pode até ser, se você tiver, né, muito interessado pela leitura, se realmente a leitura te fisgar desde o começo, o que aconteceu comigo, mas ainda assim eu fui lendo aos poucos, porque é um livro denso, né, ele é um livro que tem muitas camadas, muitas coisas pra, sabe, parar, pensar, marcar o seu livro. Então, recomendo a leitura. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link dos 2 livros que eu comentei aqui nesse vídeo. Esse vídeo deve ter ficado muito extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, comenta aqui embaixo, fiquei até o final, hashtag fiquei até o final, se você chegou até esse momento. Eu já te agradeço muito por ter ficado até aqui. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do canal. Galera, muito obrigada por todo o apoio de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!